Na aula anterior, a gente viu como que funcionava os tipos de pagamento e como a gente deve configurá-los corretamente. Nessa aula, a gente vai entender como funciona o cadastro de subplanos dentro do sistema. Como que funcionam os subplanos? Os subplanos, ele é competente ao plano de contas. Lembra que eu falei lá no início que o sistema ele tem todo o controle das vendas e principalmente o controle financeiro? Então, o que acontece? O sistema ele já tem todos os planos cadastrados, que é um plano padrão, tá? De um controle financeiro, e você vai conseguir cadastrar todos os subplanos. Então, vamos entender como que isso funciona. Para ir até o botão subplanos, é só entrar aqui no botão de cadastros e clicar aqui em subplano. Clicando em subplano, ele vai aparecer todos os subplanos que você tem ali cadastrados dentro do teu contas a pagar, ok? Ou contas a receber também, certo? Para poder incluir, é só você clicar aqui no botão incluir. Ele vai pedir aqui o nome do subplano. Então, vou dar um exemplo aqui, que aqui no meu restaurante, na minha pizzaria, na minha hamburgueria, eu tenho aqui a minha conta de internet, certo? Então, eu vou colocar aqui internet, certo? E aí o sistema vai perguntar em qual plano eu quero cadastrar essa internet, certo? Sempre lembre uma coisa, tudo que tiver com o sinalzinho de mais aqui do lado direito, vocês estão vendo? É que esse subplano vai somar no meu contas a pagar, certo? Tudo que tiver aqui com sinalzinho de menos significa que esse subplano vai subtrair dentro do meu contas a pagar também, certo? Nesse caso, a receber. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, por exemplo, já que é uma conta de internet, eu vou ter que verificar em qual plano ela se enquadra melhor. Então, nesse caso, eu tenho aqui um plano chamado telecomunicações. Talvez você esteja se perguntando, Wesley, mas e se eu quiser cadastrar o meu plano? Não, você não vai conseguir. Por isso que a gente tem o cadastro de subplanos, para que você cadastre quantos subplanos você precisar, certo? E enquadre ele dentro dos planos já existentes, para que quando você gera um relatório financeiro, fique muito bem organizado. A gente vai ver isso nas aulas mais para frente, certo? Então, eu escolho aqui telecomunicações e clico no botão gravar. Prontinho, já gravei esse subplano. Então, se eu voltar ali, ele sempre organiza aqui por ordem, certo? Eu já tenho aqui ó, a minha internet, certo? Que nós cadastramos 360. A mesma coisa se for um plano de crédito. Então, por exemplo, eu tenho aqui um crédito financeiro, digamos que eu esteja recebendo um dinheiro de um terceiro. Então, poxa, fiz uma venda grande que não passou ali pelo PDV de uma encomenda. Então, ao invés de passar lá pelo caixa, você pode fazer isso aqui diretamente pela retaguarda. Então, por exemplo, encomenda para o banco X. Você fez ali salgados, enfim. Então, isso vai entrar como crédito, não igual telecomunicações que nós fizemos, que vai entrar como débito, certo? E aí é só a gente gravar. Cliquei aqui no botão voltar, o botão visualizar, ele vai abrir todos os subplanos que nós temos cadastrados, ok? E se eu clicar em voltar novamente, eu volto aqui para a tela de cadastro de subplano. O que é muito importante? Quanto mais você segmentar os seus subplanos, mais você consegue ter um relatório financeiro apurado. Então, por exemplo, poxa, eu quero cadastrar meus funcionários. Você pode cadastrar aqui em subplano, cada subplano com o nome de cada funcionário. Então, eu tenho lá o João, que é padeiro. Então, eu vou colocar lá, subplano João, adiantamento, João, pagamento. E aí, quando eu for lançar essa conta como despesa, eu escolho ali o plano do João e eu consigo ter
tudo isso determinado lá no meu relatório financeiro, de uma forma simples e de uma forma que eu consiga acessar de qualquer local, certo? Então, essa foi a aula sobre subplanos.